Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? Estamos chegando ao vivo para toda Santa Catarina. Bom dia, Criciúma, bom dia, Chapecó, alô, Joinville, Lages na Serra, você de Blumenau, Itajaí, Grande Floripa. Estamos no ar a partir de agora com tudo o que acontece no nosso estado, sempre ao vivo, em tempo real. Gabi, bom dia, boa terça. Oi, Fernando, ótimo dia para você, para quem está em casa nos assistindo. Boa terça-feira, gente. Vamos juntinhos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Veja o que é notícia nesta terça-feira. Chuvas e ventania causam estragos em diversas cidades aqui de Santa Catarina. Foram casas e escolas destelhadas, famílias atingidas e até mortes aqui no estado. Nós vamos te mostrar a reconstrução dessas cidades, os principais estragos e o que está sendo feito para prevenir novos problemas. Esquema de corrupção em Santa Catarina é descoberto pela polícia. Polícia Civil deflagra operação contra o desvio de dinheiro público, fraude em licitação e superfaturamento de serviços prestados ao SAMAI, aqui no estado. Onde aconteceu a operação? Em instantes, todos os detalhes. E ainda, nova lei na capital. O novo pacto pelo saneamento de Florianópolis foi aprovado. Mas, afinal de contas, o que vai mudar na prática para você, cidadão? Para que placas como essa sejam cada vez mais raras na capital e também por uma questão de saúde pública, Florianópolis sancionou a Lei do Pacto pelo Saneamento. Daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia, todos os detalhes. Você também vai conferir o último episódio da nossa série especial Seu Futuro é na Indústria. Hoje vamos mostrar como a indústria catarinense apresenta possibilidades de crescimento profissional, promoções e qualificação. No SCC Esporte, a chegada da seleção brasileira em Belém do Pará teve mudança de última hora, atacante sendo desconvocado por cometer um crime. É logo. E tem a previsão do tempo. O sol apareceu, mas será que ele continua? A gente te conta a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. O sol apareceu, mas veio tarde. Não foi capaz de evitar estragos, destruição aqui em Santa Catarina. A gente precisa entender agora como que fica o tempo nesta terça-feira à tarde. Por isso, vamos ver região por região. Vamos destacando a partir de agora todos os estragos provocados nas últimas horas, inclusive morte aqui em Santa Catarina por conta dos temporais. Neste momento, sem chuva, hein? Joinville, a gente está mostrando imagens. O sol até a gente consegue ver a presença dele, algumas nuvens no céu, um ventinho mais leve neste momento em Joinville. Agora vamos para Xanxerê, uma das cidades que foi bastante atingidas aí por esse vendaval. Um tempo mais nublado, também venta pouco neste momento em Xanxerê. Agora vamos para Itajaí, no litoral norte. Vento um pouco mais forte ali em Itajaí, um tempo nublado, bastante nebulosidade neste momento na cidade de Itajaí. Hoje o dia, gente, começou com o céu mais encoberto e nevoeiros em Santa Catarina, mas essa condição foi apenas agora no início da manhã mesmo. Isso por conta aí de um sistema de alta pressão que avança pelo sul do Brasil e que vai deixando o tempo mais limpo e firme ao longo desta manhã. Nesta terça-feira, o dia promete ser de sol entre nuvens em todo o estado, como vimos ali em algumas cidades. Entre os planaltos e o litoral, ele vem acompanhado por um pouco mais de nuvem. O vento predomina hoje da direção sul-sudeste, um pouco mais geladinho, com rajadas aí também fortes, entre 50 e 70 km por hora na costa catarinense. O mar também vai estar mais agitado, isso em todo o litoral. Ondas aí de sudeste a sul entre 2 e 2,5 metros, picos de até 3 metros entre a Grande Florianópolis e o litoral sul.
Inclusive, gente, tem risco para ressaca nessas regiões. Atenção aí, o Litoral Sul, a Grande Florianópolis. Com relação às temperaturas, a gente percebe que as máximas já não sobem tanto hoje. Aquele clima, aquele tempo um pouquinho mais frio mesmo. A gente pode ter no máximo 25 graus, isso no norte aqui do estado. No restante do estado, 18, 19 graus. 22 no Planalto Norte. Aqui para Grande Florianópolis, a mínima é de 15 e a máxima é de 23 graus. Daqui a pouco a gente vai atualizar a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. E é claro, vamos atualizar toda a situação dos estragos causados pela chuva e pelo vento forte nessa segunda-feira aqui no estado. Agora vamos falar de esporte. O Paulo Henrique já está chegando por aqui, né, Paulo? É isso aí. O que nós temos? Andou treinando hoje? em casa, hein? Decorei já, gente. Já era. Tudo bem, Gabi? Tudo certo? ótimo. Bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na SCC Meio-Dia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, viu, Gabi? Isso porque a seleção brasileira, ela já tá com quase todos os jogadores se apresentados lá em Belém do Pará, para o jogo que acontece nessa sexta-feira e marca então o início da caminhada do Brasil rumo ao Mundial de 2026. Teve mudança na convocação de última hora, a gente já sabia do goleiro Lucas Perry, do Botafogo, no lugar do Bento, do Atlético Paranaense, cortado por lesão, do Rafinha, do Barcelona, na vaga do Vinícius Júnior, também por lesão, e agora, na noite de ontem, mudança no ataque, vindo Gabriel Jesus lá de uma vaga e o jogador que, pelo motivo, é a agressão doméstica contra a ex-namorada, que tomou as páginas aí dos principais tabloides da Europa e forçou a desconvocação dele. Atitude, inclusive, muito errada da CBF, que já deveria nem ter convocado, porque o processo já era sabido pela Confederação. A gente também vai para o Vale do Itajaí mostrar o homem de ferro blumenauense, que está se preparando para o Mundial de ultramaratona na Suíça. Ao vivo, o nosso Super Hulk lá do SBT, o PC vai contar todos os detalhes sobre essa rotina de treinamentos do atleta. E na análise da voz da Sul-Americana, Theo José fala sobre o único time brasileiro que ameaça tirar a taça do Botafogo no campeonato da Série A. Vamos falar sobre a disputa do título. Segundo os matemáticos especialistas em análises esportivas, eles levam em conta a atuação dentro de casa, a atuação fora de casa, os próximos adversários. O Botafogo, antes do término da 22ª rodada, quando perdeu para o Flamengo por 2-1, tinha chance de 91% de ficar com o título. Agora as chances caíram um pouquinho para 82%. Vamos falar também sobre o polêmico caso da Barreira do Vasco, a comunidade no entorno de São Januário que tem sido apontada aí como razão para a interdição do estádio. O estádio de São Januário, na zona norte do Rio, foi inaugurado em 1927. A comunidade ao lado ganhou o nome de Barreira do Vasco. Há quase 100 anos, foi criada uma forte ligação entre o clube e os moradores da região. Segundo a Associação de Moradores, 18 mil pessoas foram afetadas. Sem público nos jogos, o comércio local sofreu um baque. Os restaurantes perderam a maior parte do faturamento. O impacto é enorme. Cada jogo que tem acrescenta pelo menos 2, 3 vezes o valor que a gente vende normal. Aqui caiu em volta de 60%, 70%. O jogo aqui no São Januário está fazendo muita falta. O proprietário tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar o salário do funcionário que tem a sua despesa para pagar. Situação complicada, né, Gabi? Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, vai trazer todos os detalhes. É isso, Paulo. 12h40, você está 12h40, de volta isso daí. com todas as informações do esporte. Até daqui a pouco. Até lá. E o SCC Meio-Dia continua, Fernando. Vamos a gente lá. tava ensaiando, tá? Fomos pegos ensaiando, não Se pode. tem tapinha lá, como é que é? Cumprimento aqui também Como é tem. que Vamos é? cumprimentar mais Vamos, oficial, é, assim. melhor, Tudo bem? Como é que você melhor, tá? Mas eu gostei desse papo. O negócio deles aí, esporte é assim mesmo, né? Tem essas coisas. Vamos lá, política. TCE pune pessoas e uma empresa por conta do escândalo dos respiradores. Pois é, finalmente, né, seu Fernando? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. É o primeiro passo, é a primeira chegada de uma punição contundente. Pega a Veigamed, empresa de fundo de quintal, que não tinha capacidade, não tinha nenhuma expertise para entregar os 200 respiradores de Santa Catarina. Entrou pela porta dos fundos, botaram dentro da estrutura do Estado,
não fizeram calção, não fizeram seguro internacional, mas este aí, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que foi secretário da Saúde, tem formação, é dentista, né, odontólogo, ele disse o seguinte: quem é no mundo que daria um seguro ou faria um seguro com uma empresa do porte da Veiga Med? Ninguém. Ninguém, é essa a questão. Então foram 8 pessoas punidas, cada uma vai ter que desembolsar R$19.900, 20 mil, e também a Veiga Med. Mas o que vai acontecer? Todos esses acusados, né, a gente tem um telão aqui com cada um deles, que foram colocados nos 19.900, essas pessoas têm direito a recurso. Todos eles têm direito a recurso. Não vou perder tempo ficar citando cada um, mas nós temos aqui agentes públicos, ex-agentes públicos, ex-secretários de Estado, 2 empresários e a própria Veiga Med. Eles têm direito a recurso, mas nós queremos são os 33 milhões de reais. É isso que todo mundo quer. Para conseguir isso, tem essa ação e tem uma no Tribunal de Justiça, que é civil, pega o dinheiro, e a outra criminal, bota na cadeia. Caso dos respiradores ainda rendendo aqui em Santa Catarina, agora com punidos. O Roberto atualizando tudo pra gente. Ainda hoje, aqui no nosso meio-dia, vestibular unificado, Universidade Federal, IFSC e IFC. Vou mostrar para você como garantir uma das 6.700 vagas. Agora é com você, Gabi. A chuva forte de ontem e os ventos trouxeram prejuízos em vários cantos aqui de Santa Catarina. Os estragos eles foram registrados no litoral norte catarinense também nesta segunda-feira. Por lá, gente, foram cerca de 20 minutos de vento e chuva forte. Em Balneário Camboriú, 2 pessoas ficaram feridas com a queda de um outdoor e também de um galpão. A gente vai fazer um giro pelo estado, nossos repórteres já estão posicionados para atualizarmos a situação dos estragos aqui em Santa Catarina. Então vamos primeiro para o litoral norte conversar com a repórter Cris Pinheiro, que vai trazer essa atualização para a gente, né, Cris? Bom dia para você. Conta então em relação a essas pessoas que ficaram feridas e faz o panorama geral dos estragos, por favor. Bom dia, Gabi, Fernanda, você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso, de acordo com a diretoria da comunicação social aqui da Prefeitura de Balneário Camboriú, tanto o homem quanto a mulher foram atendidos no pronto atendimento e passam bem, já estão em casa. Um outdoor e um galpão caíram e ela ficou sob os escombros, uma mulher de 51 anos. O homem de 43 foi socorrê-la e sofreu aí uma pequena descarga elétrica, de acordo com os bombeiros, mas como eu falei, eles passam bem. De acordo com a Defesa Civil ainda, Gabi, na cidade houve também queda de outdoor sobre uma residência no bairro São Judas, 2 pessoas ficaram desalojadas, houve o destelhamento em uma residência no mesmo bairro. Alguns pontos da cidade também ficaram sem energia elétrica, que logo foi restabelecida. A empresa de outdoor foi quem auxiliou esses desalojados. Aqui em Itajaí, o vento forte derrubou uma estrutura de uma arena de beach tênis que estava sendo construída aqui no centro da cidade. Houve apenas danos materiais. Ali também funciona um estacionamento e a estrutura caiu sobre os carros. Em Navegantes, de acordo com a Defesa Civil, foram registradas 12 ocorrências, 25 pessoas tiveram as casas destelhadas e lonas foram disponibilizadas pela Defesa Civil para essas pessoas. Um outdoor também caiu sobre a via, a rua da Câmara de Vereadores ficou alagada e o telhado da Escola Municipal Maria Ivone Miller, no bairro São Paulo, não suportou a quantidade de água e o refeitório e alguns corredores ficaram alagados. Hoje pela manhã, de acordo com a secretária de Educação, as equipes já estavam lá fazendo a manutenção e as aulas voltaram normalmente hoje, terça-feira. Só lembrando que, de acordo com a estação meteorológica aqui da Univale, por volta de 5 para as 4 da tarde, aqui na nossa região de Itajaí, aqui no Mole da Barra, foram registradas aí rajadas de até 135 km por hora. Volto contigo, Gabi.
É, Cris, muito forte mesmo o vento nesta segunda-feira. No oeste também, a Defesa Civil disse que as rajadas passaram de 113 km por hora e também trouxe estragos. Isso no oeste e extremo oeste aqui de Santa Catarina. Foram diversos, gente, prejuízos e transtornos. Por isso que o Felipe Bastos também está aqui nessa divisão de tela para poder contar para a gente. Ele está nesse momento ao vivo de Xanxerê, que foi aí uma das cidades mais afetadas do oeste catarinense, né, Felipe? Conta tudo pra gente, o que aconteceu por aí, os estragos e como que as autoridades estão trabalhando para arrumar esses estragos aí do temporal. Olá, muito bom dia, Gabi, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. A gente fala ao vivo aqui de Xanxerê, no oeste do estado, porque a cidade também foi atingida pelo forte temporal durante a tarde, começo da noite desta segunda-feira. Por aqui, os ventos chegaram aos 113 km por hora e muitos estragos também foram registrados, principalmente nessa escola, que a gente pode ver, inclusive, que telhas estão quebradas ainda sobre a calçada da escola Janete Cassol, que fica no bairro Leandro. A gente vê também que a cobertura, essas telhas faziam parte da cobertura dessa escola que veio abaixo por causa desses fortes ventos que atingiram aqui a região oeste do estado, não só Xanxerê, mas municípios como Modelo, Galvão, Entre Rios, Maravilha também foram atingidos pelo temporal. O Luciano Peri, ele é coordenador regional da Defesa Civil, vai trazer um pouco mais de detalhes para a gente sobre esse temporal, né, Peri, que assustou muitos moradores. Tivemos também registros de falta de luz em alguns municípios. Como que está a situação nesse momento, até para atualizar o nosso telespectador? Bom dia, Peri. Bom dia. A Defesa Civil de Santa Catarina já vinha fazendo monitoramento dessas entradas dessas frentes frias, o qual poderiam ocasionar danos na nossa região. Felizmente, na tarde de ontem, o temporal de grande intensidade acabou gerando ventos, de intensidade bastante forte na nossa região, entre 113 km por hora. Ventos esses que acabaram afetando diversos estabelecimentos, diversas residências e estabelecimentos como essa escola. E a região como um todo foi afetada. Para que você tenha uma ideia, dentro da Regional de Defesa Civil Xanxerê, que é atendida por 20 municípios, nós tivemos 11 municípios que foram afetados até o momento de forma direta. E esses números devem aumentar exatamente por quê? Porque os fortes ventos ocasionaram a queda de árvores sobre a fiação elétrica, sobre a parte de comunicação, e isso está dificultando exatamente a comunicação com os municípios. Neste momento, as defesas civis municipais estão fazendo o levantamento. Nesse levantamento inicial, nós temos mais de 400 pessoas afetadas de forma direta e tivemos, infelizmente, um óbito, em decorrência de uma queda de uma árvore sobre um veículo no município de Jupiá, registrado em decorrência desses ventos. Pois é, agora a gente está vendo aqui as telhas, Peri? O pessoal está fazendo aquele trabalho mesmo de reconstruir, Nós tivemos nessa escola aqui que a gente está agora ao vivo, pontos, alguns locais aqui que as telhas acabaram quebradas. A gente pôde ver também alguns momentos da escola, aqui, alguns trechos da escola com telhas quebradas. Esse é o trabalho mesmo de reconstrução e essa escola, inclusive, as aulas foram suspensas durante todo o dia de hoje para ter esse trabalho todo, Isso, a Defesa Civil de Santa Catarina vinha trabalhando já com monitoramento e alerta, repassando informações às defesas civis municipais, exatamente para minimizar esses danos, E quando acontece o desastre, nessa situação, a resiliência dos municípios, ao exemplo do município de Xanxerê e os demais municípios da região afetada, já fizeram um atendimento emergencial com lonas e, nesse caso, já estão no processo de reconstrução, que é um processo onde faz a retirada dos materiais danificados e vão repor os novos materiais. Além da escola Janete Cassol, que a gente está aqui ao vivo, teve outra escola também aqui do município, que é a Escola Monteiro Lobato, e que também foi atingida, mas lá no caso as aulas não foram suspensas, apenas uma turma que precisou ter as aulas interrompidas por causa também dos estragos, Isso, segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação, trouxe essas informações exatamente identificando que não havia necessidade naquele local de fazer o cancelamento das aulas. É importante dizer que são ações exatamente para minimizar os riscos dos efeitos e os municípios hoje da nossa região, para que você tenha uma ideia, além das escolas que nós estamos falando, nós temos mais de 250 residências que foram afetadas. Beleza. Obrigado, então, Peri. Atualizando, Gabi, Fernando, um panorama aqui da região
oeste do estado sobre toda essa situação do temporal, do forte temporal que atingiu aqui a cidade, principalmente de Xanxerê, onde a gente fala ao vivo e que os ventos aí chegaram aos 113 km por hora. Voltamos ao estúdio. E a gente segue, é claro, acompanhando essa situação, essa reconstrução do oeste aqui de Santa Catarina. Hoje, inclusive, tem previsão de mais ventos de até 70 km por hora. A gente vai monitorar o tempo todo aqui no SCC Meio-Dia. Agora vamos para o norte do estado, porque o Planalto Norte de Santa Catarina também foi afetado, gente. Os principais municípios atingidos foram Canoinhas e Três Barras. Os imóveis ficaram sem energia e casas também foram destelhadas por lá. Jade, por isso que já está posicionada para contar para a gente os detalhes dos casos que aconteceram por aí, né, Jade? É isso mesmo. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. É isso mesmo. O Planalto Norte também foi atingido pelas fortes tempestades, principalmente os municípios de Três Barras e Canoinhas. A tempestade causou grandes estragos aqui, Gabi, e também, infelizmente, deixou milhares de imóveis sem energia. Apesar de não ter registrado nenhum ferido por enquanto, a imprensa e a Prefeitura de Canoinhas relatou, né, que cerca de 9 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. A maioria das ocorrências foi de destelhamentos e ruas com quedas de árvores. Então, fico alerta para a população. A última informação que obtivemos agora também foi que Canoinhas decretou situação de emergência, Gabi. Esse evento que aconteceu climático foi um dos mais severos registrados aqui no ano de 2023 em Canoinhas. Inclusive, a prefeita de Canoinhas fez um vídeo falando sobre o assunto e a gente vai acompanhar agora. As equipes da Defesa Civil estão na rua desde o início do temporal. Nossas equipes da Secretaria de Obras também já estão à disposição para a gente mapear a situação que se encontra na nossa cidade. Já temos notícia de destelhamento, de postes que caíram. Por favor, se vocês precisam de ajuda, se vocês puderem nos informar se na sua rua tem alguma árvore, alguma coisa caída, um poste, enfim, nós precisamos mapear todas essas situações para que a gente possa tomando as providências necessárias. A gente aproveita para reforçar que em casos de emergência, acionar a Defesa Civil através do telefone 199. Fico alerta, Gabi. Eu volto com você. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Novamente, aí Santa Catarina sendo castigada pelas chuvas e também pelos temporais. Na Serra, por exemplo, algumas ocorrências foram registradas por conta disso na tarde e na noite desta segunda-feira. A Suiane de Liz vai trazer as atualizações para a gente, né, Suiane? Ótimo dia para você. Oi, Gabi, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, foram registradas ocorrências devido às fortes chuvas aqui na nossa região, em São Joaquim, Lages e também Bom Jardim da Serra. A gente preparou um resumo, então, com os principais registros aí nessas cidades. Vamos conferir. Em Lages, na noite de ontem, foram registrados alguns pontos de alagamento na pista. De acordo com a Defesa Civil da cidade, foram atendidas apenas 6 ocorrências de entregas de lonas. Em São Joaquim, a nova ponte das Goiabeiras, que liga os municípios de São Joaquim e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, enfrentou a força das águas do Rio Pelotas, depois das fortes chuvas que atingiram a região. A ponte tem cerca de 6 metros de altura e as águas ficaram a 2 metros da estrutura, com o rio na casa dos 4 metros. De acordo com a Defesa Civil do município, não haveria riscos para a estrutura da ponte. A ponte velha, que fazia a ligação dos estados anteriormente, estaria embaixo d'água e o trânsito sobre a nova ponte não foi prejudicado. Em Bom Jardim da Serra, houve uma queda de árvore na pista da SC 390, no perímetro urbano. Não foi necessária a interdição da pista e a edificação atingida já havia sido interditada pela Defesa Civil e não havia moradores.
Os ventos mais fortes foram registrados em Urupema e Bom Jardim da Serra, acima dos 100 km por hora. Em Urupema, 122 km por hora e Bom Jardim da Serra, 117 km por hora, conforme informações da Epagre-Cira. Também em São Joaquim, houve também diversos registros que a Celesc passou, nos informou, de quedas, então de fiação elétrica. Até mesmo 2 cachorros acabaram morrendo por conta do contato com essa fiação lá em São Joaquim. A informação da Celesc é que foi acionada, foi até o local, mas infelizmente, não teve como salvar esses 2 cachorrinhos. Em nota, a Celesc afirmou que com as fortes chuvas ocorridas no dia de ontem, várias ocorrências foram registradas em toda a regional da Celesc de Lages. Em São Joaquim, especificamente, as equipes estão trabalhando nos chamados, dando prioridade, então, para a área urbana e com maior risco. Muitos defeitos já foram sanados desde a tarde de ontem. As equipes continuam trabalhando para recuperar o sistema o mais rápido possível. A orientação aos consumidores, considerando as redes energizadas, é que não se aproximem de cabos que possam estar no chão para qualquer chamado a entrar em contato pelo 0800 048 0196. São essas as informações, volto com vocês. Obrigada, Suiane, pelas suas informações. Você e todos os repórteres aqui do SCC-SBT que trabalharam aí apurando os estragos causados pela chuva e pelo vento forte. Daqui a pouco tem a previsão completa para hoje e também para amanhã. Fernando, sigo com você. 3 minutos faltando para o meio-dia. Vamos de jornalismo aqui no SBT até 1h15 da tarde. Depois, a tarde é nossa. Lembra dessas imagens aqui? Atenção, Grande Florianópolis. Dá uma olhada nessas imagens, vê se você recorda dessa reportagem que foi exibida aqui no nosso meio-dia. Pessoas em situação de rua, Terminal Cidade de Florianópolis. O nosso Tiago Pires, dentro do SBT Comunidade, foi ouvir a reclamação de moradores, usuários do transporte coletivo, comerciantes do Terminal Cidade de Florianópolis. Veja comigo o flagrante que o SBT fez no total abandono em que se encontrava o Terminal Cidade. Hoje, terça-feira, eu tenho uma novidade e quem conta junto comigo, direto do centro de Florianópolis, é Tiago Pires. Aquele que fez a cobrança há semanas atrás, hoje traz novidades para a população de Florianópolis. Sempre ao vivo, aqui no SBT, mostra o que está acontecendo agora aí no Terminal Cidade. Meu caro Tiago, bom dia. Bom dia, Fernando. Verdade, viu? Com a intenção de mudar um pouco esse cenário que vocês viram nessas imagens, está acontecendo um mutirão de limpeza, de cuidado e amor ao centro histórico. E acontecendo aqui no antigo terminal, Terminal Cidade de Florianópolis. Vocês estão vendo ali atrás, a gente pegou nesse momento, o pessoal está almoçando, é claro, mas ainda tem o pessoal trabalhando, viu? Esses pilares todos aqui, Fernando, estavam pichados. A gente não tem nas imagens exatamente desses pilares, mas eles estavam todos sujos. E agora estão tendo a pintura do local por parte daquele cidadão que está ali, outros estão pintando mais adiante, mas não vai ser só a pintura de pilar, não, é a limpeza do local todo, viu? Aqui, a gente pode ver outra equipe também trabalhando, Fernando, fazendo a pintura dos banheiros, Pra vocês terem ideia, já foi feita a parte inicial ali e vai ficar bonito, vai ficar cinza como aquele outro que está ali adiante. Isso tudo estava uma sujeira, estava pichado e tudo mais. Isso são ações que estão sendo realizadas com a parceria do CDL. O CDL, o diretor de patrimônio, está aqui, o Rafael Salim, e vai falar pra gente porque está acontecendo a 5ª edição desse mutirão. Limpeza, amor e cuidado do centro histórico. Está acontecendo desde ontem, hoje e vai até amanhã. Rafael, o que já aconteceu? Quais são os próximos passos para a gente garantir um lugar mais bonito e agradável para todos nós aqui? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Então, nós demos início ontem à 5ª edição do mutirão de limpeza e amor ao centro histórico, né? Onde a gente vem fazendo a pintura das colunas, do banheiro, vamos pintar os bancos, né? Fazer uma higienização aqui do local, tudo para transformar esse equipamento aqui, né? Esse terminal, mais agradável, mais seguro para as pessoas que aqui utilizam, né? Haja visto que a gente vem passando por uma revitalização aqui do Centro Histórico Leste e nós não poderíamos deixar o terminal de fora. Então a gente está dando esse carinho, esse amor aqui para o terminal. E a CDL pegou aqui, quando chegou aqui, viu que estava bastante sujeira, né? Bastante pichação também, né? Isso, tinha muito picho nas colunas, no banheiro, né?
E a gente acha que um ambiente limpo, as pessoas acabam tendo mais vontade até de vir para essa região que está precisando de uma movimentação, né? E aí cabe depois a prefeitura continuar a segurança. Rafael, parabéns pelo trabalho, por toda a equipe que está organizada. Até amanhã vai o mutirão, é isso? Até amanhã. Até amanhã nós estamos aqui dando um trato aqui no terminal. Rafael, diretor aqui de patrimônio da CDL. Obrigado, Rafael. Vamos chegar aqui rapidinho, Dinei. O pessoal está trabalhando nesse momento aqui. E aí, meu velho, qual é o teu nome? Rapidinho, teu André. nome. André, como é que é fazer parte dessa valorização, revitalização aqui desse espaço? Gratificante, né? Poder ajudar, a gente é de Curitiba, mas a gente está aí podendo ajudar aí da cidade de vocês, tudo. É sempre gratificante poder fazer parte ser voluntário e tudo mais, né? O lugar merece, né? Com certeza. Com certeza. Aqui o teu nome? Daniel. Danilo? Daniel. Daniel? Sí. ¿De dónde, Daniel? Soy de Cuba. Oh, de Cuba. ¿Está muy bien pintando aquí? Sí, me Pintando acá? muy bien. Me siento muy bien aqui. Muito bem, viu? Eu tô craque aqui no espanhol. Tá certo, então. Bom, Fernando, a gente vai finalizando por aqui, é claro. Tudo estão pintando, está organizando, vai deixar tudo limpinho, o diretor está aqui acompanhando. Agora cabe, é claro, a prefeitura também tomar os cuidados com a questão da segurança e proteger o que será feito aqui, né? Vai ficar bonito? Vai, mas tem que manter. Eu posso ajudar aí vocês? Daqui então. Vou fazer a minha parte, Fernando. Em nome de todos os telespectadores do SBT, em nome de toda a população que merece, nós vamos fazer também da nossa parte, a nossa doação aqui. Grande Thiago Pires. Está pintando o homem lá. Pinta direitinho, né, Thiago? Agora, a grande contribuição mesmo que você trouxe foi na cobrança. Semanas atrás, se tiver a imagem, divide tela com a imagem gravada e a imagem ao vivo. Deixa o Thiago pintar. Olha a importância da reivindicação de você que está me assistindo agora. A imagem maior na sua tela representa o flagrante que o SBT fez há semanas atrás, quando a comunidade pediu uma solução. Nesse momento, com muita alegria, 12h02, a gente mostra ao vivo já o começo de uma limpeza, de um mutirão, de uma grande revitalização que deve acontecer nos próximos meses. E agora o reforço também da segurança pública. Lugar cuidado, bem pintado, organizado, caprichado, significa lugar que tem atenção. E aí a bandidagem não entra. Não que todos os moradores de rua que estão ali são bandidos, Fernando. Não foi isso que eu falei. Mas a reclamação foi sim de furtos, de insegurança e, além disso, os moradores em situação de rua que também preocupam a comunidade. A solução começou a chegar no Terminal Cidade e você pode reivindicar. A solução pode chegar aí na sua cidade, no seu bairro. Quer falar comigo? Mas fala agora. Tem uma pessoa neste exato momento com o portal aberto scc10.com.br esperando a sua mensagem. Abriu o SCC10, já tem um botão vermelho ali no canto, ó. Dá uma olhadinha, ali no cantinho, azulzinho, quase escondido. Cliquei em cima, pronto, abriu. É só você escrever teu nome, a mensagem. Tem uma pessoa agora, ela fica ao longo de todo o nosso meio-dia com o SCC10 aberto para receber a tua mensagem. Faltou remédio, tem buraco, lugar abandonado, falta segurança, pavimentação, esgoto. Fica à vontade. Eu quero a tua participação comigo no SBT Comunidade. Atenção, já, o que as Esmeraldas estão dando o que falar aqui em Santa Catarina é coisa de louco, hein? Você vai ver comigo. Operação Lanterna Verde. O que significa uma lanterna verde? Os maricultores sabem o que significa uma lanterna verde. O que tem dentro da lanterna? Ostra. E o que tem dentro da ostra? Conta pra mim, irmã. Você que é do mar, meu diretor. Pérola, pelo menos deveria ter. Aqui em Santa Catarina você vai ver com a gente a Operação Lanterna Verde, desarticulada hoje. É contra um grupo criminoso com atuação transnacional. Olha que palavra chique. Por meio de uma investigação que vem acontecendo nos últimos meses, a polícia identificou esse grupo. Esse grupo, que na verdade é um grupo de farsantes, falava que comprava esmeralda, buscava investimentos e deixava todo mundo para trás. Quer ver? Quem explica pra gente agora? Agora 12h05, o Cris Pinheiro tá comigo ao vivo, traz ela pra tela. E aí, dona Cris, já achasse alguma esmeralda aí pro teu brinco ou não? Como é que funciona essa organização criminosa que foi descoberta pela polícia aí na região de Balneário, hein, Cris?
Seria bom, né, Fernando, para combinar com os meus olhos. Então, agora falando sobre a operação, estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão preventiva em Balneário Camboriú, um em Itapema, além de 3 mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú, um em Itajaí e um em Ilhota. Os agentes ainda cumprem mandados em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e também em Tocantins. Cerca de 25 mil pessoas podem ter sido lesadas por esse grupo criminoso, com um prejuízo aí de mais de 100 milhões de dólares. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa teria base aqui em Balneário Camboriú. Por meio de uma empresa falsa, como você falou, simulava atuar aí em atividade de extração de esmeraldas, captava investimentos em vários países através de depósitos de Bitcoin, com promessas aí de altos lucros, valores esses que nunca chegaram até os investidores. O delegado Maurício explica como funcionava a transação. Vamos acompanhar. É só uma pessoa que a investigação ouviu. Ele falou que as pessoas da pirâmide dele, da linha dele, né, de investimento, mandaram para os criminosos cerca de 70 milhões de dólares em Bitcoin. Então esse grupo criminoso, ele levava os captadores, né, dos investidores para uma área em Tocantins, dizia que aquela área iria lapidar esmeraldas, né, e outros minérios, que ali seria a base, né, do grupo criminoso, constituir uma cooperativa, né, se integrar numa cooperativa, né, e traziam esses captadores do exterior, né, de vários países, principalmente da América Central e da América do Sul, né, traziam para cá e vendiam como se fosse uma empresa existente, né, mostravam as esmeraldas, né, esmeraldas todas falsas. Olha, além dos mandados que foram expedidos pela primeira vara federal de Itajaí, aconteceram também o bloqueio e a apreensão dos bens dos investigados, como jatinhos e carros de luxo. Segundo a Polícia Federal, até agora foram identificadas 2.500 vítimas diretas de 18 países, principalmente das Américas Central e do Sul, incluindo o Brasil. Além dessas 3 pessoas presas, outras 5 foram indiciadas por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o sistema financeiro nacional e economia popular. As penas podem chegar juntas a 30 anos de reclusão. Volto contigo, Fernando. 12:08. Obrigado, Cris, pela informação. As esmeraldas na mira da polícia, na região de Balneário. Agora, um possível esquema de corrupção para desviar dinheiro público em Blumenau foi alvo de uma operação nesta manhã. Eu vou direto para lá conversar com o nosso PC, agora 12:08. É contra o SAMAI. Desvio de recursos no SAMAI. Cadê o PC para conversar comigo ao vivo? Diga aí, PC, direto da delegacia, onde tudo acontece, operação nesta manhã. Explica tudo sobre o esquema. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. 5 pessoas presas, 4 empresários e um servidor do SAMAI. 3 servidores da autarquia afastados, 22 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta manhã. E ainda mais 5 veículos e 2 imóveis sequestrados pela polícia. É o saldo da operação Limpeza Geral, deflagrada nesta manhã. Os alvos da operação, empresários de uma empresa que presta serviços de limpeza, serviços gerais, nas estruturas do SAMAI. Como é que tudo começou? 2021, o SAMAI abriu uma licitação para contratar uma empresa para fazer serviço de roçada e de limpeza, por exemplo, nos reservatórios de água espalhados pelo município. E segundo as investigações, houve direcionamento nenhum esquema para fraudar o processo licitatório, e foi uma carta marcada, ou cartas marcadas desse processo licitatório. Ainda de acordo com o trabalho da Polícia Civil, a empresa vencedora, a partir de setembro de 2021, começou a praticar o que se chama de superfaturamento. Fazia um serviço, mas triplicava muitas vezes o valor da metragem do serviço realizado. Eu vou conversar com o delegado André Beckman, responsável pela operação nesta manhã, e que tem mais detalhes. Delegado, bom dia, parabéns pelo trabalho.
Para a gente começar, 5 pessoas presas, entre elas um servidor público. Qual era a função? Como é que ele agia? Qual era a participação desse servidor público? Bom dia. Bom dia, eu tenho que agradecer e parabenizar também os policiais aqui da 4ª Delegacia de Combate à Corrupção, que fizeram um grande trabalho, né? Recebemos informações do Ministério Público, dando conta dos possíveis superfaturamentos nos imóveis do SAMAI, e esse servidor que o senhor me perguntou, ele era exatamente o responsável por fiscalizar a execução do serviço. Ele era quem deveria dizer que nos imóveis qual é a metragem certa e o quanto era devido para a empresa, só que ele infelizmente não cumpriu com o seu dever. Ou seja, a polícia apurou que em apenas uma ação a metragem informada chegou a superar o triplo do tamanho do imóvel onde o trabalho foi prestado. Pois é, a Polícia Civil usou como exemplo o reservatório da Araranguá, lá na rua Pedro Cunha, no bairro Garcia, né? Esse imóvel a Polícia Civil mediu, a Polícia Civil levou uma agente policial com formação em arquitetura, verificou que aquele imóvel que tinha ordens de serviço de 1.500 metros quadrados e chegou a 3.000 metros quadrados em 2 meses, teve a metragem total de 832 metros quadrados. Então não tem justificativa pagar a mais pela roçada de um imóvel que tem só esse tamanho. E olha só, viu, pessoal, a polícia fez os cálculos e acredita que por mês esta empresa obteve de maneira ilícita um lucro de R$100 mil, suado dinheiro do contribuinte por mês, R$100 mil. São mais de R$2 milhões. Então, se a gente calcular desde setembro de 2021, um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$2 milhões. Agora, a Polícia Civil também pediu o afastamento do diretor-presidente do SAMAI. Ele é um dos afastados do cargo. Qual é, segundo as investigações da polícia, a suspeita? A polícia acredita que há também um envolvimento do comando do SAMAI neste esquema? Bem, a Polícia Civil tem que agir com muita responsabilidade nessa hora, né? A gente tem que dizer que contra o diretor-presidente não existem elementos nem provas que ele tenha ciência ou participação nesse esquema. No entanto, a Polícia Civil sustentou na Justiça que afastar o diretor-presidente é fundamental para que o SAMAI tome providências no sentido de cancelar esse contrato a partir da verificação dos ilícitos praticados pelos empresários. Muito bem, delegado, muito obrigado pela sua participação. Viu? Então são 5 pessoas presas, 5 mandados de prisão temporária cumpridos nesta manhã. E a Prefeitura de Blumenau, até o momento, fez uma manifestação oficial, que foi a primeira e única manifestação oficial desde as primeiras horas da manhã, que diz o seguinte: a Prefeitura informa que ficou sabendo por intermédio da imprensa sobre esta operação, e assim que tiver mais detalhes do ocorrido, a administração pública vai se manifestar de forma oficial. E ainda na nota, a Prefeitura lembra, né, que as diretrizes do governo, uma das diretrizes do governo é a transparência. E caso comprovada a ilegalidade, os responsáveis devem e irão também responder de forma administrativa. E nós voltamos agora a Florianópolis. Fernando, manhã tensa aqui em Blumenau, hein? Escândalo, hein, PC? Suspeita aí de 100 mil de desvio por mês do SAMAI. Que situação. E a gente cobrando aqui volta e meia por água, bairros que estão sem água, sem saneamento. Olha, o PC tem cobrado muito. Comunidades que não têm água, que não têm saneamento, que não têm esgoto tratado. E a gente vê esse escândalo no SAMAI, que é a empresa que administra todos esses serviços. 100 mil por mês. 100 mil é dinheiro, hein? 100 mil é dinheiro. Vamos entender agora o caminhar das investigações e quem será responsabilizado por isso. PC, ao vivo da delegacia, onde a operação acontece em tempo real, ele mostrando para você aqui na tela do nosso meio-dia. Vamos seguir, daqui a pouco começa o esporte com o Paulo Henrique e todas as notícias envolvendo o mundo esportivo e essa polêmica, esse escândalo na seleção brasileira. Já, já! Agora a gente vai ao vivo para São José. A Prefeitura de São José determinou a construção de uma ligação de ruas. Isso, gente, no bairro Ipiranga. A obra vai interligar, viu, a Eduardo Mikuski e também a Duque de Caxias e será pavimentada com lajotas.
Sabe quem tá lá com o pé no barro? A nossa Júlia Matos já vê, você de casa já vê imagens ao vivo das obras que estão acontecendo. Olha, a patrola, tem barro e tem Júlia Matos e tem Nereu Filho sempre mostrando tudo o que acontece na Grande Floripa. E aí, Júlia, o que vai acontecer aí? Que obra que será levantada? Explica todos os detalhes e mais. Prazo de entrega. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia para vocês que nos assistem. É isso mesmo, Fernando. Foi pé no barro hoje aqui para fazer esse vivo, inclusive porque os moradores estavam passando por isso. Eu acho que a gente está mostrando um pouco do que os moradores estão tendo contato, né, as experiências que estão tendo com essa nova obra aqui no bairro Ipiranga. Para entender o que está acontecendo aqui, existia um valo e nesse valo os moradores acabaram fazendo uma vaquinha e construíram uma passagem que está lá, ó, bem antiga, já retirada. O Nereu vai mostrar para vocês. Aquela era a única passagem dos moradores da rua Eduardo Mikuski para a rua Duque de Caxias. Mas agora, depois de muito tempo reivindicando uma nova obra, uma construção para a Prefeitura de São José, a gente vai ter agora uma nova passagem. Então isso significa mobilidade, né, para os moradores, para os motoristas aqui no bairro Ipiranga. Esse espaço que a gente está vendo aqui são 600 metros doados pela comunidade para a Prefeitura de São José para que houvesse essa estrutura, essa obra para a construção da passagem, que agora vai dar direito a carros e passantes, né, por aqui. Antes era muito mato, antes era muito lixo por aqui. A gente vê que agora vai ser construído, vai ter que instalar tubulações por aqui, né, terá uma galeria, serão lajotas, né, na estrada para facilitar também o trânsito da população nessa região. Lembrando que a Secretaria de Infraestrutura decidiu a obra há pouco tempo. Na sexta-feira passada, o maquinário já chegou aqui para poder fazer, para começar essas obras, começar essa construção. Inclusive, essas obras serão feitas com o maquinário e a equipe da Prefeitura de São José. Isso tudo, de acordo com a Prefeitura, como uma estratégia para que a obra custe menos também, né? E seja realizada mais rápido, porque quando a gente precisa de uma licitação, precisa de uma empresa para fazer toda a obra, toda a atividade, isso leva mais um tempo e essa era uma reivindicação antiga dos moradores aqui de São José. Falando em moradores, eu vou chamar vocês aqui um pouquinho comigo, eu vou subir mais um pouco esse barro aqui junto com o Nereu para falar com a comunidade, porque a gente chegou aqui e a Dina, que eu vou mostrar agora para vocês, estava já passando por esse barro todo e junto foi inclusive para pegar a filha dela, né, no outro lado, na outra rua. E Dina, vem aqui um pouquinho comigo. Ela estava me contando, gente, sobre a situação que era antes com essa passagem. Não tá fácil agora, mas a gente está durante as obras, durante as atividades, né? O que vocês tinham aqui antes, Dina? Conta pra gente. Não estava muito bom, agora arrumando, tá ficando bom e vai ficar melhor ainda, né? O que vocês enfrentavam dia a dia? Qual que eram as preocupações? Barro, bicho, lixo, acidente que deu com animal, né? Então, isso... A sua filha estava me contando que inclusive tinha medo de passar, né? Tinha muito por causa que às vezes eu vi uns bichos andando por aqui, correndo por aqui. Aí até um dia nós estava passando e nós escutamos um barulho no mato e nós achamos até engraçado porque nós saímos correndo. Bicho por aqui, muito mato, então. Mas agora com essas obras, o que vai facilitar para vocês? A gente sabe que agora vai passar carro por aqui, vai ter os passantes, né? Algo mais seguro? Sim, vai ser bem mais seguro e bem mais prático também, né? Até para ela ir para a escola vai ficar bem melhor agora, não precisa dar aquela volta, né? Por enquanto tá difícil. Você falou para mim, Isadora, que já sujou o sapato hoje, né? Já, muito, aliás. Por causa que também o barro, quando chove, ele faz um negócio ali que afunda o pé, até que nós passamos e afundou muito. Aí já sujou o tênis da escola e tudo mais. Já sujou. Mas a gente vai esperar então essas obras irem pra frente. Fernando, para vocês entenderem, tava difícil de passar, continua difícil por causa das obras, mas a gente vai esperar essa entrega. Lembrando que a gente não tem data estipulada pela Prefeitura para previsão, né, de entrega dessas obras. Mas, de acordo com pelo menos com essas escolhas do maquinário e equipe da Prefeitura, a ideia que nos passaram foi de que essa passagem seja feita, entregue o quanto antes para poder facilitar a passagem da comunidade por aqui. Vocês estão vendo que é muito barro, o local já foi remexido, começou sexta-feira passada. Pelo que os moradores contaram pra gente, muita coisa já foi remexida, muito mato já foi retirado. Antes era uma passagem muito pequena, vocês viram ali, que tinha espaço apenas para 1, 2 pessoas passarem no máximo, né? Mas agora a gente vai ter um espaço maior por aqui, para que carros, né, motos, enfim, para que tenha uma passagem maior para essa comunidade. A gente vai seguir acompanhando o desfecho dessas atividades que já são requisitadas pela comunidade há muito tempo e vamos com certeza voltar aqui para mostrar essa entrega, né, e a diferença que vai ser para a comunidade para passar por aqui de um lado para o outro, que a gente viu que não tá fácil. Vocês viram hoje aqui com a gente, né? Júlia, volto com vocês.
Júlia Pé no Barro, muito bom, Júlia. Parabéns pela participação, ouvindo a comunidade. Era uma pinguela. Uma pinguela, já ouviu falar em pinguela? Lá era uma pinguela. Agora estão trocando por uma ponte, agora mais estruturada. Olha aí, era uma pinguela. O Nereu Filho vai mostrando para você mais estrutura para esses moradores lá de São José. Ô, Júlia, o que me chamou a atenção foi essa água suja desse córrego aí. Tem fedor isso aí, não? Isso aí é esgoto? O que a comunidade fala disso? Ó, tem tubulação, é importante a gente destacar, mas tá uma água suja. Sim. Isso aí, hein, Júlia? Então, Fernanda, a gente conversou aqui quando chegou, tem um cheiro de mangue, assim, não é nada, não chamou atenção assim que a gente chegou, mas alguns dos moradores que passaram por aqui comentaram com a gente que estão um pouco preocupados com o tamanho das tubulações. Eles têm medo de mais pra frente acontecer algum tipo de enchente ou algo assim, porque quando chove preocupa muito, mas a gente acredita que, enfim, os engenheiros, quem esteja pensando, planejando essas obras aqui, ainda mais essas obras que são tão esperadas pela comunidade, entendo que está fazendo, né, Fernando? De qualquer forma, a gente vai acompanhar e entender como é que vai ser essa reviravolta aí, os próximos passos aqui na comunidade do bairro Ipiranga. Olhando assim, é de se preocupar mesmo, né? E lixo também, né? E aí chove. Muito bem, como disse a Júlia, vou parafraseá-la. Esperar que quem está fazendo saiba o que está fazendo. Pois é. Notícia boa para os moradores de São José, Nereu Filho, muito obrigado. Pé no Barro, Júlia Matos com o Pé no Barro. E assim a gente vai mostrando as obras acontecendo na região do continente. É hora, gente, de Terça do Emprego. A Rede Nacional de Aprendizagem atua na capacitação de jovens aprendizes há 30 anos no Brasil. Aqui em Santa Catarina, esse trabalho acontece há cerca de 10 anos e contribui aí para os processos de contratação de jovens com mais de 14 anos. Na Terça do Emprego de hoje, a repórter Júlia Matos vai mostrar como o programa funciona. Estamos falando de uma lei brasileira que exige a contratação de jovens entre 14 e 24 anos. E para isso, a Renapse age como uma ponte entre empresas e jovens. A gente busca a parceria com as empresas, busca o jovem e a empresa, quando ela abre essa vaga, ela oportuniza e não é só um cumprimento de cota, ela começa a preparar um novo colaborador para a sua empresa, né? Então, através aqui das capacitações, dos acompanhamentos, os jovens conseguem entender melhor o que é um ambiente organizacional, conseguem entender melhor a importância do trabalho e aí sim se torna futuramente um profissional aí no mercado de trabalho. Os jovens realizam os trabalhos práticos por 4 dias, mas reservam um dia na semana para se capacitarem. Essas salas recebem cerca de 600 alunos semanalmente e é aqui que eles se capacitam para o mercado de trabalho. Buscando meu primeiro emprego para ajudar em casa também, ajudar meus pais, minha mãe. E o que você aprendeu aqui? Aprendi a valorizar, trabalhar em equipe, valorizar o dinheiro também. Eu estava em busca de emprego e aí eu encontrei uma empresa e eles me direcionaram para cá. O conteúdo a gente aplica tanto na nossa vida pessoal mesmo, fala muito sobre a ética, né, valores, princípios e eu acho que isso é muito importante tanto para a vida profissional. Eu comecei agora a Renapse, mas eu já me sinto muito bem. A comunicação entre mim também está ótima, com os meus colegas, com as pessoas à minha volta. Também passo a educação financeira, o que é muito importante para a gente ter conhecimento do nosso futuro, nosso projeto de vida. Apesar de ser um direito desses jovens, menos da metade das empresas na Grande Florianópolis fazem a contratação da forma correta. E esse também é um desafio para a instituição. As cotas elas estão sendo cumpridas em torno aí de 50%. Então tem muitas vagas ainda abertas, vamos dizer assim, muitas empresas que precisam contratar, que às vezes seguram um pouquinho, não querem ter essa primeira experiência, mas a gente tem buscado bastante as parcerias, até junto com próprios órgãos públicos, né, para que essas empresas elas conheçam o programa, né, vejam realmente qual a importância do jovem dentro do seu ambiente organizacional e quanto é importante também qualificar essa mão de obra. A capacitação desenvolvida nas salas de aula prepara os jovens de forma profissional e pessoal. Essa diferença é acompanhada pelas famílias. Dona Heloísa trouxe a neta. Eu tenho certeza que isso vai ser um caminho para ela seguir a vida. Já é um primeiro passo. Já é o primeiro passo. Eu não tenho condições de ajudá-la.
Então, eu trazendo ela e orientando para ela poder fazer esse teste, este curso, para mim, já é uma grande coisa. Já me ajudou muito, né? Na minha adolescência, tipo, primeiro emprego. Daí eu acho que quando eu sair daqui, eu vou sair outra pessoa. Perfeito, então você vê um futuro nisso? Muito, muito. Aqui a Renaps é show de bola. Melhorei em casa, todo mundo fala. A meta do Renapse é tornar o acesso desses jovens no mercado de trabalho cada vez maior. Para isso, as famílias precisam, assim como a dona Heloísa, procurar os caminhos. A Renapse, ela tem o seu site, né? www.renapse.org.br. Tem um link na Renapse ali no site da Renapse que fala, quero ser aprendiz. Ele clica ali, tem todas as etapas a ser preenchido. Então, a partir do momento que ele faz esse cadastro, nós temos aí toda uma estrutura dentro desse cadastro por questões de geolocalização, o horário da escola, que é muito importante também deixar claro aqui, Júlia, que o jovem, para ser aprendiz, ele precisa estar estudando ou ter concluído seu ensino médio, são os pré-requisitos para eles. Então, através dessas informações todas que ele faz do cadastro, a gente consegue fazer um encaminhamento para a empresa. Em Guaramirim, termina essa semana o concurso público com salários que podem chegar até R$20 mil. Vamos para o norte do estado conversar com a Jade, que vai nos dar os detalhes. Nada mal, né, Jade? R$20 mil de salário. É isso mesmo, Gabriela, exatamente. As inscrições se encerram nessa semana em Guaramirim, aqui no norte do estado, com salários que podem chegar até R$20 mil desse concurso público. Fala até leve essa pauta, porque, inclusive, para todos os níveis de escolaridade são essas oportunidades, Gabriele. Entre algumas das inúmeras vagas disponíveis estão de auxiliar de cuidador social, agente administrativo, atendente de farmácia, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, médicos e professores de diferentes áreas. O período das inscrições começou no dia 26 de julho desse ano e termina sexta-feira, dia 8. Os editais são ao todo são 2 editais abertos. Através desse QR Code disponível aí na tela, os interessados podem acessar a essas vagas. Uma boa sorte a todos, excelente terça-feira para vocês. Obrigada, Jade, pela sua participação. Gente, ainda hoje, mais uma reportagem especial da nossa série Seu Futuro é na Indústria. Vamos mostrar que há muita oportunidade e crescimento profissional no setor. Fernando? Morreu na manhã desta segunda-feira a professora Elisandra Jimenez Lapa dos Santos, de 39 anos. Ela foi vítima do acidente grave que envolveu um carro e um ônibus coletivo na rodovia Oswaldo Reis, na subida do Morro Cortado, em Itajaí. O Meio-Dia mostrou ao vivo nesta segunda-feira. Nós falamos sobre o acidente. Por conta da gravidade dos ferimentos, ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Marieta Conder Bornhausen, mas infelizmente não resistiu. A diretora da unidade contou que Elisandra trabalhou normalmente durante todo o período da manhã e que, após cumprir o expediente, comentou que estaria com uma cistite e iria procurar um médico. No caminho, ela perdeu o controle do veículo e bateu de frente com o coletivo. Elisandra deixa o esposo e 2 filhos, uma jovem de 14 anos e um menino de 3 anos de idade. Após o prefeito da capital, Topázio Neto, se licenciar para representar a cidade em uma missão oficial na Coreia do Sul, o prefeito em exercício, João Cobalcini, falou sobre o que será feito nos próximos dias enquanto estiver à frente da administração municipal. O Thiago Pires conversou com o prefeito interino da capital e mostra pra gente agora os detalhes. Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Florianópolis em exercício, João Cobalcini, convidou a imprensa para falar sobre as ações programadas para os próximos dias de gestão. Cobalcini vai ficar no executivo por 12 dias e apresentou as principais entregas, dentre elas um chamado pacotaço, composta por 3 leis que promete a desburocratização no atendimento ao público. Questões documentais, por exemplo, documentos que a prefeitura já tem acesso, não tem por que pedir no balcão de protocolo de processos. Então, a gente está simplificando, basta que o cidadão, com o seu documento, vá até o cidadão que ele vai dar entrada em qualquer processo, não precisa de cópia autenticada, toda aquela burocracia. Eu acho que outra inovação desse pacotaço
é que agora o cidadão pode escolher da forma que vai ser notificado do andamento do seu processo. Pode ser WhatsApp, pode ser SMS, pode ser ligação, pode ser e-mail. Serão 12 entregas, dentre elas, sanção do projeto que autoriza a ligação de água e luz em ruas não oficiais do município, inauguração da revitalização da Escola José do Vale Pereira, inauguração da quadra de grama sintética no Colégio Darcy Ribeiro, no Rio Vermelho, início da obra de 4 ruas e 4 praças, praça ao lado do canal da Barra da Lagoa, Parque Linear dos Ingleses, Praça na Colorinha e Parque do Canto, além de outras ações. A devolução de cerca de R$2 milhões, parte dos recursos do 12º da Câmara Municipal para zerar a fila da colonoscopia, está dentre as metas dos 12 dias de governo. Como presidente da Câmara à época e agora como prefeito, na parceria com o vereador Claudinei, que assumiu no meu lugar, a gente vai devolver uma parte de recursos da Câmara para que a gente consiga zerar essa fila e diminuindo a causa-morte, segunda causa-morte aqui de Florianópolis. Essa é a minha esperança. Para finalizar os 12 dias de governo, o prefeito Cobalcini irá a Brasília conversar com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para buscar recursos e tratar sobre diversos temas. Dentre eles, o transporte marítimo da capital. A gente sabe que a gente vive, o nosso pacto federativo concentra o poder e o recurso na União. Quero sim falar sobre o transporte marítimo, quero ver se o governo federal pode ser parceiro do município de Florianópolis ainda nessa implementação do transporte marítimo. É impossível que a nossa cidade, com grande parte insular, ainda não tenha um modal que seja voltado ao transporte marítimo. Então, a gente estará lá e tenho certeza que a gente vai trazer recursos com os deputados, com os senadores que a gente irá visitar. Tenho certeza que a gente vai trazer boas novidades para Florianópolis. Muito bem, aí o prefeito Cobalcini querendo resolver em 12 dias o que não resolveram em 200 anos. Vai ou não vai, meu caro Roberto Azevedo? Quer que eu seja sincero ou que eu seja sonhador? Sincero. Não, então, sincero, não vai. Não. O transporte marítimo em Florianópolis tem que sair de uma seguinte notória situação. As pessoas acreditam que é fácil, bota o barco na água, cobra a tarifa e está tudo certo. Não é assim. É muito caro o transporte marítimo, gente. É caro, caro, caro. Vou repetir, é caro demais, porque a manutenção de um barco, de uma embarcação, é muito cara. Até tem a questão do combustível também. Não é movido a energia solar ou energia eólica. É movido a diesel. Então, se você tem que ter o combustível para o barco, isso vai ter impacto na tarifa. E quantas pessoas transportam o barco? Não querendo tirar o sonho, também gostaria de ter, poder. É diferente, por exemplo, de uma barca ou de um ferry boat em Itajaí ou de uma barca Rio-Niterói, que é grande, que cabe muita gente, transporta inclusive automóveis, e aí tem um outro custo-benefício. Mas, enfim, se há a possibilidade de conversar, vamos. O interessante é que ele vai conversar com o ministro Renan Filho, dos Transportes, que é do MDB, partido do pai dele, que é deputado federal, Valdir Cobalcini, no último dia que ele estiver na prefeitura, dia 12 de setembro. Então, vamos torcer, né? Vamos torcer para que dê sorte. Agora, eu quero ser absolutamente honesto com vocês. No entanto, o prefeito Cobalcini está com uma agenda aí de entrega, de obras, de investimentos, emendas. Isso aí, para ele, é excelente. Ele é pré-candidato à reeleição no ano que vem, ou pode dar até voos mais altos. Quer dizer, a primeira vez vereador, terceiro ano de mandato, é prefeito em exercício da capital. Está ótimo. Prefeito Cobalcini, temos um prefeito novo em Florianópolis. Para fechar essa história do transporte marítimo, as pessoas vão querer também, né? É um negócio prático para as pessoas buscarem esse ambiente, embarcação e tudo mais. Mas de que transporte marítimo a gente está falando? Entre os municípios da Grande Florianópolis ou dentro da capital? São duas coisas completamente Vamos começar pelo trapiche. Minha luta aqui é para começar pelo trapiche. Se tiver trapiche em cada bairro de Florianópolis... Eu vou acreditar quando fizerem a Marina. Já funciona. Quando a Marina estiver pronta, eu vou começar a acreditar. Esse é Roberto Azevedo e a opinião do SBT. Gabi? Hora de SBT Comunidade. Moradores do bairro Caroba, em Lages, chamaram a nossa equipe por conta da situação da rua onde eles moram. Quando chove, gente, as pedras entram dentro dos lotes. A comunidade diz que já fez a solicitação à prefeitura para a instalação de uma tubulação no local.
A Suiane de Lis está lá ao vivo, vai conversar com esses moradores e explicar para a gente essa situação, né, Suiane? Oi, Gabi, é isso mesmo, viu? A gente está aqui com os moradores da Rua Palmeiras Esporte Clube, no bairro Caroba. Eles nos chamaram justamente por essa solicitação. Além dos buracos aqui na rua, a situação mais complicada é que quando chove, enche de água, faz essas valetas que acabam, destruindo tudo que é arrumado aqui na rua e até mesmo entra as pedras dentro das residências. Essa é a maior dificuldade? Isso, nós estamos passando por essa dificuldade há tempo, né? É pedido para arrumar a tubulação, mas só que nós vamos fazer a operação tapa-buraco. E nós aqui precisamos de com urgência de tubulação aqui, né? E cada vez que é patrolado, passada a máquina, colocada cascalha, a chuva vem e tira tudo, traz para cá, faz uma poça d'água aqui, vai para o nosso terreno, vai para o terreno dos vizinhos, e nós estamos passando por isso. Então nós queremos tubulação aqui dos dois lados, né? Se já é pedido há tempo, só que só vem a operação tapa-buraco. E nós queremos, que aqui tem bueiros também abertos, boca de bueiro não temos, que a água vem direto. E é por isso que estamos reclamando, pedimos a presença de vocês aqui no nosso bairro. Tá certo, já foi solicitado algumas vezes para que seja feita essa tubulação para auxiliar aqui o escoamento da água? Já, várias vezes foi solicitada e nada. Vem, olham e dizem que vão vir arrumar e nada. E tá cada vez pior, né? Gostaria aí que os nossos presidentes de bairro aí tomassem mais uma atençãozinha aí para nossas ruas, porque tá abandonada, tá feia a coisa, né? Do Caroba aqui, da Pedro Paulo Lemos também, tá feia a coisa também, vem, arruma o centro e os bairros vão ficando, né? Então a gente está pedindo isso, um atento, porque a gente paga em PTU, paga tudo certinho, né? Então precisa, né? Uma atençãozinha a mais aí, né? Tá certo. E aí chegou até mesmo a alagar quando chove bastante toda essa região, por causa da falta dos bueiros. Isso. Aqui é quando chove, até os carros para passar aqui passam meio devagarinho para não... porque é muita água. A água mesmo, né? Precisamos com urgência do bueiro, né? Os outros bairros tudo tem, só o nosso aqui não temos. Então, se o nosso prefeito puder fazer isso, a gentileza de arrumar para nós ficamos bem gratos, né? Tá certo, então. Muito obrigada aos moradores, então, que conversaram conosco, participaram, enviaram essa reivindicação. Nós conversamos, então, com a Secretaria de Obras. O responsável da Secretaria, o secretário João Alberto, nos passou a informação de que essa rua, ela está no planejamento para que seja asfaltada. Segundo ele, até mesmo a licitação, ela já entrou, nesse processo e em cerca de 45 dias já haveria, então, uma empresa para realizar o asfaltamento dessa rua, Rua Esporte Clube Palmeiras, aqui no bairro Caroba. Nós continuamos acompanhando e vamos ver, se realmente sai o asfaltamento dessa rua, que com certeza vai ajudar muito e mudar aí a rotina, a vida dos moradores que estão há tanto tempo reclamando e pedindo por uma melhoria aqui na sua rua. Voltamos com vocês. É verdade, Suiane. Vamos seguir acompanhando. Esses moradores chegaram até a nossa equipe de reportagem por meio do Fale Conosco, que fica no site scc10.com.br. Você de casa também, se tiver alguma reivindicação, algum problema na rua, só falar conosco. É clicando neste botão aqui que fica no canto do site, clicando isso, preenche o nome completo, o e-mail, o telefone, o assunto ali, qual o problema que você precisa, que a gente vai atrás para conseguir uma solução. Preenche e fale conosco que a gente vai atrás do problema que você está enfrentando em relação à sua cidade e seu bairro. E agora, gente, vamos continuar no SCC10. Vamos falar com a Ana Paula Bittencourt, porque só hoje pela manhã 4 pessoas morreram em rodovias aqui de Santa Catarina. A Ana vai explicar como isso aconteceu, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia também para você, Gabi, e a todos que nos acompanham em casa. Gabi, um idoso de 89 anos morreu carbonizado após o carro que ele conduzia pegar fogo na BR-116 em São Cristóvão do Sul nessa manhã de terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo envolvido no incêndio foi um Fiat Palio com placa de Correia Pinto. Os socorristas iniciaram o combate às chamas, mas o idoso que estava no banco do condutor acabou morrendo carbonizado. Os familiares chegaram ao local e confirmaram a identidade da vítima, que era moradora de Correia Pinto. Parte da pista ficou interditada por cerca de 3 horas.
Já na BR-470, em Campos Novos, também nessa manhã, um gravíssimo acidente envolvendo 3 veículos deixou 3 pessoas mortas. As vítimas eram passageiras de um Gol. 2 delas morreram carbonizadas e uma terceira foi ejetada para fora do carro. Segundo informações da Rádio Cultura de Campos Novos, o acidente aconteceu quando o veículo Gol tentou acessar a BR-470, batendo no caminhão, a imagem que a gente está vendo aí na tela. Esse outro caminhão, essa carreta que vinha atrás, tentou desviar do acidente. A carreta estava carregada de fertilizantes e acabou tombando na pista, conforme a gente vê nessa imagem agora na tela. Então, nossos sentimentos, essas 4 pessoas, as familiares que perderam aí 4 entes queridos nas estradas, na 116 e na BR-470. Todos os detalhes sobre as estradas, né, a situação das estradas e acidentes aqui no nosso portal scc10.com.br. Gabi. Puxa vida, Ana, mais acidentes aqui em Santa Catarina. Ontem já tivemos em Itajaí que aquela profissional acabou falecendo, infelizmente. Um número grande de acidentes nesta semana aqui no estado. Vamos continuar com você, mas agora para falar de coisas boas. Você que está aí em casa e que quer estudar, tem bolsas de estudo 100% gratuitas, é isso, Ana? Isso mesmo, Gabi. Oportunidade, então, estão disponíveis para todo o Brasil. 840 bolsas de estudo 100% gratuitas para jovens que queiram ingressar no mercado de tecnologia, programação e dados. Quem pode participar, Gabi? Jovens de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham completado o ensino médio em instituição pública ou em particular sendo bolsista. Aqui para Florianópolis, são 120 bolsas de ensino com até R$ 500 mensais para auxílio de custo na participação do programa. As aulas acontecem presencialmente em uma unidade do SENAC. Quem concluir tem direito a certificado e apoio para inserção no mercado de trabalho. Legal, né, Gabi? Todos os detalhes, claro, a gente traz aqui no nosso portal SCC10 e o botão para levar para inscrição tá ali na tela. A gente está mostrando ali, está piscando, é só clicar ali naquele botão e entrar direto ali para fazer as inscrições nesse projeto. Todos os detalhes aqui no nosso scc10.com.br. Gabi. Muito legal, Ana. Oportunidades aí de estudo sempre são boas notícias, né? Acesse aí você de casa, scc10.com.br para saber essa e outras notícias aqui também do estado. Agora tem previsão do tempo. Hoje o dia começou com o céu mais encoberto e nevoeiros em Santa Catarina, mas essa condição foi apenas no início da manhã mesmo. Isso por conta de um sistema de alta pressão que avança pelo sul do Brasil e que vai deixando o tempo mais limpo e firme ao longo da manhã. Nesta terça-feira, então, o dia promete ser de sol entre nuvens em todo o estado. Entre os planaltos e o litoral, ele vem acompanhado por um pouco mais de nuvens. O vento, já sentimos bastante forte ontem, predomina hoje na direção sul-sudeste, com rajadas entre 50 e 70 km por hora. Isso, gente, na costa catarinense. Então, atenção aí, porque temos possibilidade de rajadas de até 70 km por hora. O mar vai estar agitado em todo o litoral, ondas aí de sudeste a sul entre 2, 2,5 metros. Temos picos de até 3 metros. Isso entre a Grande Florianópolis e o sul aqui de Santa Catarina. Inclusive tem risco para ressaca nessas duas regiões. Já com relação às temperaturas, elas caem um pouco se comparadas à segunda-feira. Como a gente pode observar, a máxima nesta terça-feira não passa dos 25 graus, que é o que pode ser registrado aí no norte de Santa Catarina. No restante, fica entre 18, 22 e 23 graus. Já para amanhã, a condição é de uma maior cobertura de nuvens e também há possibilidade de chuva por alguns momentos, isso no litoral e em áreas próximas. No início e no final do dia, por conta aí da umidade que vem do oceano e vai para as demais regiões. Nas demais regiões, o sol predomina. As nuvens aumentam apenas no final do dia. As temperaturas caem mais. Por conta disso, tem condição, gente, de geada nas áreas mais altas da Serra Catarinense.
Ao longo do dia, elas sobem gradativamente as temperaturas, mas as mínimas nesta quarta-feira fica ali entre 9 graus em Lages, na Serra Catarinense, Chapecó 10 graus, aqui para Florianópolis, mínima de 14, máxima de 18 graus, uma temperatura mais amena para esta quarta-feira. E agora vamos de esporte? Boa, Paulo. Agora todas as informações do esporte. E aí, tudo certo, Gabi? Tudo certo. A gente faz de novo toquezinho ou como é que é? Pode deixar só pro final. É sempre só pro final, né? Senão a gente vai ficar repetindo o tempo todo. Tá bem no toquezinho porque já tá ensaiado. Pra tarde é nossa ali na dancinha do TikTok, né? Boa. É isso aí, Gabi. Hoje a gente vai começar falando sobre polêmica na Série A, tá bom? Porque acontece que muito se tem falado sobre o uso recorrente do Maracanã na elite do Campeonato Brasileiro, a Série A. O estádio, que tem grama natural, recebe nesse momento jogos de Flamengo, Fluminense e também Vasco da Gama. Até o dia 17 de setembro, pelo menos, não é previsto que nenhum deles sejam no Maracanã. Isso porque a Conmebol está preocupada com a qualidade do gramado para a final da Libertadores da América, marcada para o dia 4 de novembro. A entidade vai, inclusive, assumir a administração do estádio 20 dias antes e já tem até uma visita marcada para avaliar a condição dele no dia 7 de setembro, nessa quinta-feira. Flamengo e Fluminense podem até ser multados. Agora o Vasco, que tem usado o Maracanã, faz isso por conta de uma medida judicial. Em junho, o Gigante da Colina jogou contra o Goiás em casa, no São Januário, e depois da partida uma confusão acabou estourando entre torcedores e a Polícia Militar. Decorrente disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro interditou a presença de público no estádio. Essa medida, que já dura 2 meses, tem afetado mais de 18 mil pessoas que moram na comunidade da Barreira do Vasco. O estádio de São Januário, na zona norte do Rio, foi inaugurado em 1927. A comunidade ao lado ganhou o nome de Barreira do Vasco. Há quase 100 anos, foi criada uma forte ligação entre o clube e os moradores da região. São Januário está proibido de receber torcedores nos jogos há mais de 2 meses. A Justiça do Rio alega falta de segurança na região. Os moradores da comunidade sofreram um forte impacto econômico com essa decisão. Nós vamos lá conversar com eles para entender o tamanho desse prejuízo. Segundo a Associação de Moradores, 18 mil pessoas foram afetadas. Sem público nos jogos, o comércio local sofreu um baque. Os restaurantes perderam a maior parte do faturamento. O impacto é enorme. Cada jogo que tem acrescenta pelo menos 2, 3 vezes o valor que a gente vende normal. Aqui caiu em volta de 60%, 70%. O jogo aqui no São Januário está fazendo muita falta. O proprietário tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar o salário do funcionário que tem a sua despesa para pagar. Russo é vendedor de gelo na Barreira. Sem torcida, não tem ambulante. Sem renda, não tem como pagar os funcionários. Eu trabalho há 23 anos e meu gelo caiu 50% para mais. Lugar atrasado dos funcionários, que eu estou há 3 meses sem pagar eles. Rafael tem um depósito de bebidas. Ele sente a ausência da torcida e vê de perto o desespero dos ambulantes que dependem disso para sobreviver. Tem muitos que vêm, assim, às vezes só com um pack, o dinheiro de um pack de cerveja. Ele vem aqui, compra, já faz um dinheiro ali, já levanta, daqui a pouco compra 2, compra 3. E nisso que eles levam o alimento para casa, né? Tem muitos pais de família aí precisando. Essa família vende frutas no dia a dia, mas era nos jogos que levantavam 80% da renda de casa. A gente não trabalha de carteira assinada, né? Eu tenho um hortifruti assim, junto com a minha esposa, e também eu estou ajudando meu filho, está desempregado. Os moradores explicam que o impacto não veio somente pelos dias de jogo. A decisão judicial difamou a comunidade e trouxe prejuízos diários. O pessoal dos outros dias, no meio da semana, fica com medo de vir pegar gelo aqui agora. Era muito forte aqui o movimento, mas agora está fraco mesmo. Prejuízo financeiro e na dignidade das pessoas. Proibir a presença da torcida, alegando falta de segurança na região, feriu trabalhadores como a costureira Dona Regina, que mora na Barreira há 50 anos. Sou uma ex-chacrete que saí da Zona Sul para voltar para a Barreira do Vasco.
por segurança. Está sendo implantada aqui uma discriminação social muito grande. Só falta dizer que vai implantar o apartheid na Barreira do Vasco. A indignação se estende a todos os moradores da região. A comunidade aqui é pacífica, não é nem comunidade, aqui é um condomínio da Barreira do Vasco. O pessoal paga água, o pessoal paga luz. Uma ignorância tremenda, porque desde quando existe o estádio de São Januário sempre teve jogo. O Vasco divulgou um manifesto pela justiça e pela dignidade. O clube tem orgulho de estar enraizado em uma área popular e vai seguir a luta que não é só do Vasco, mas de toda a sociedade. A gente, claro, vai seguir atualizando todas essas questões aí envolvendo a interdição de São Januário. Agora vamos para Blumenau, porque em busca do impossível, um ultramaratonista especialista em desafios extremos está atrás de mais um feito incrível. Ele participa do Mundial de Ultra Triathlon na Suíça. E quem traz detalhes é o Super Hulk aí, do SBT, é isso mesmo, PC? PC, me fala uma coisa, já tá pegando alguns detalhes do treino dele, tá passando teu treino de bíceps aí pro ultramaratonista? Fala, abençoado, meu camisa 10 aí do esporte. Ô Paulo Henrique, vamos falar sobre o ultramaratonista que participa desse senhor desafio, né? A epopeia do ultramaratonista blumenauense Daniel de Oliveira é realizada na Suíça em meio ao verão europeu que ele tenta fazer história. Ele participa do Mundial de Ultra Triathlon. Para resumir, multiplica por 20 a distância de um Ironman. Então é o doblodeca. 20 provas seguidas em uma única prova. Tem que percorrer 20 vezes a distância de um Ironman. É um senhor desafio, é insano, né? Se a gente parar para pensar. Ele já nadou 76 quilômetros, como se fosse nadando daqui até Itapema, aproximadamente. E ele já também pedalou 3.600 quilômetros. Está no 16º dia de prova. 3.600 quilômetros, Paulo Henrique. É como se a gente saísse agora aqui de Blumenau e pedalássemos até a Paraíba, lá em cima no Nordeste. Pensa só no tamanho do desafio. E agora ele está na terceira e última etapa, que é a da corrida, onde ele terá que percorrer 844 quilômetros, de Blumenau até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 16º dia de prova e ele está na 5ª colocação em busca de um feito histórico. É o único competidor da América disputando com competidores de outros 14 países. Então, boa sorte ao competidor blumenauense, muita fé, força e superação para o Homem de Ferro aqui de Blumenau. Viu, Paulo Henrique? Que tal você nadar 844 quilômetros, hein? Pedalar 3.600. Você encara, Paulo Henrique? Meu Deus do céu, PC, não tem como não, já fiquei até sem fôlego aqui só de imaginar. Boa sorte para ele, então a gente vai seguir acompanhando e também desejando que ele consiga um bom tempo aí nessa ultramaratona, né? Valeu, obrigadão, PC, um abraço. É isso aí então, olha só, a seleção brasileira está quase completa para os 2 primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de ontem, 17 atletas chegaram no hotel da concentração em Belém do Pará. Os 4 jogadores que atuam no Brasil, Lucas Perry, que é o goleiro do Botafogo, Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras, e a dupla do Fluminense, o zagueiro Nino e o volante André, já haviam se apresentado ontem de manhã, fazendo inclusive um treino regenerativo depois de defenderem os seus clubes na última rodada do Brasileirão, no final de semana, né? Agora faltam ainda se apresentar Marquinhos do PSG, Rafinha do Barcelona, convocado depois da lesão de Vinícius Júnior na coxa, confirmada pelo Departamento Médico do Real Madrid, e Gabriel Jesus do Arsenal na Inglaterra, convocado no lugar de Antony, que através de comunicado pelas redes sociais da CBF, foi cortado das eliminatórias devido à divulgação de mensagens da ex-namorada do atleta sobre supostas ameaças e agressões físicas. O caso já estava em investigação policial quando ele havia sido convocado no dia 18, mas agora com essas provas acrescentadas ao processo judicial, a diretoria da CBF então decidiu por desconvocar o jogador. Decisão, inclusive, bem atrasada, já nem deveria ter sido convocado, né, dona CBF?
Mas vamos ver então como está o calendário do Brasil para esses confrontos. Olha só, pode encher aí na tela para o pessoal de casa ver. Ainda hoje de tarde, o técnico Fernando Diniz comanda o primeiro treino com a bola por volta das 5h30 da tarde, repetindo esse mesmo treino na quarta e também na quinta-feira. Na sexta-feira, o Brasil dá o passo inicial para a caminhada da Copa de 2026, enfrentando a Bolívia às 9h45 da noite, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. No sábado, a delegação embarca para Lima, onde encara o Peru na terça-feira, no Estádio Nacional, para se classificar. As 10 seleções sul-americanas vão jogar 6 rodadas. Em 2023, agora em setembro, outubro e novembro. 6 também em 2024, nos mesmos meses, e 6 em 2025, em março, junho e setembro. Vão ser partidas em turno e retorno, com cada país jogando 9 partidas em casa e 9 partidas como visitante. Lembrando que o técnico Fernando Diniz, a princípio, comanda a seleção até a definição da vinda de Carlo Ancelotti do Real Madrid, ou não, que tem prazo para decidir até junho de 2024. O Brasileirão tá de folga. E será que o Fogão já tá com a mão na taça? Quem conta pra gente é a voz da Sul-Americana, que inclusive deu até um toque amigo para um clube daqui. Fala, Theo! Oi, Paulo. Oi, amigos do SCC. O Campeonato Brasileiro está de folga. Volta no dia 13 por causa das eliminatórias sul-americanas. Vamos falar sobre a disputa do título. Segundo os matemáticos especialistas em análises esportivas, eles levam em conta a atuação dentro de casa, a atuação fora de casa, os próximos adversários. O Botafogo, antes do término da 22ª rodada, quando perdeu para o Flamengo por 2-1, tinha chance de 91% de ficar com o título. Agora a chance caíram um pouquinho para 82%. E qual é o maior adversário do Botafogo? O Palmeiras. Antes do final desta rodada, que empatou com o Corinthians fora de casa por 0-0, o Palmeiras tinha 5,4% de chance. Agora subiram para 11%. Neste ponto, apesar de nem sempre acreditar nessas análises matemáticas, eu vejo que a situação é esta mesmo. Só o Palmeiras pode incomodar o Botafogo, apesar que o Grêmio, que é o terceiro colocado, tem um jogo a menos. Se vencer, diminui a diferença para 9 pontos. Hoje o Palmeiras tem 10 atrás do Botafogo, mas eu vejo time por time só o Palmeiras em condições de vencer. O Palmeiras ainda está na Libertadores da América e para mim é o favorito também ao título. O Botafogo só pensa no Campeonato Brasileiro, mas o clima não anda muito bom na comissão técnica e aí está a chave para o Palmeiras tentar se aproximar do Botafogo. Vai ser briga até o final. E vamos falar um pouquinho do Avaí? Avaí, se não mudar a mentalidade, se não apostar num time mais jovem, em vez de ficar apostando em jogadores que não têm comprometimento com a torcida, com a causa e com a equipe, vai continuar assim, lutando para não cair. Tá aí o puxão de orelha. Amanhã a gente volta com mais detalhes, inclusive da Série B. Hoje tem jogo da Chapecoense, Gabi. Até amanhã então, Paulo. Amanhã. É isso, gente. Agora tem intervalo. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em trabalhar na indústria? Hoje nós continuamos nossa série de reportagens sobre as inúmeras oportunidades de emprego nas empresas de Santa Catarina. Nós vamos mostrar como a indústria catarinense apresenta possibilidades de crescimento profissional, promoções e qualificação. É a 8ª e última reportagem especial sobre a indústria de Santa Catarina. A produção não para quando o assunto é indústria. Aqui, máquinas e profissionais qualificados fazem a diferença em um dos estados que mais produz no Brasil. É neste espaço que Muniz encontrou o futuro para a profissão. É importante frisar que eu não vim como gestor, eu vim como operador de máquina. Eu iniciei a minha trajetória como operador de máquina 1 em 2012. Em 2013 eu me tornei operador de máquina 2, em 2014 operador de máquina 3 e aqui é o nível máximo dentro da operação. Então, em 2015 eu tive a oportunidade, mais uma vez, de assumir um cargo de liderança no turno 1. E de 2015 a 2018 eu atuei no cargo de liderança, busquei uma especialização. Já são mais de 20 anos na indústria catarinense, 10 deles na mesma empresa.
Responsável pela coordenação de mais de 60 pessoas, Muniz acompanha o fluxo de funcionários e procura, antes de tudo, incentivar. Posso servir como referência para essas pessoas que estão chegando, né, para essas pessoas que querem estar na indústria. Então, existe uma certa comunicação dentro da organização e fora da organização. As pessoas se interessam pelas histórias das pessoas que chegaram, como eu, como operador de máquina, e se destacaram e conseguiram aí um cargo de coordenação. Gisele não fica atrás. Responsável pela qualidade de produtos, a gestora passa o dia supervisionando as atividades. Ela também conquistou seu espaço na empresa e suas promoções aconteceram rápido. Eu atuava na máquina de fechamento de fundo e offset. Em seguida, passei para o controle de qualidade como inspetora 2. Logo mais na frente, fui chamada para ser supervisora do controle de qualidade. Trabalhava na parte de inspeção final e envio de materiais a terceiro. E em 2013 eu fui convidada a assumir o cargo de coordenadora do controle de qualidade. São cerca de 500 funcionários nesta empresa aqui na Grande Florianópolis. E os investimentos não são poucos. A tecnologia é essencial para desenvolver a indústria, mas nada acontece sem a força de trabalho dos funcionários. E para chamar mais pessoas para a indústria, as oportunidades devem ser convidativas. Crescimento de carreira aqui é o que chama muita gente, mas nada acontece sem especialização. O principal desafio é a gente estar se especializando sempre, né? Entender que a indústria, ela nos fornece o conhecimento, só que a gente precisa buscar também o conhecimento lá fora para estar preparado. Assim, surgir alguma oportunidade, a gente está preparada para a vaga que está sendo proposta. Foi essencial para as minhas realizações, para as minhas conquistas. Então, a indústria ela pôde me possibilitar essas realizações. Com o desenvolvimento da empresa e crescimento da equipe de funcionários, as responsabilidades da indústria aumentam e precisam acompanhar as demandas sociais. Toda empresa tem que se manter atualizada para se tornar competitiva e cada vez mais preocupada com o futuro, e a sustentabilidade vem junto com isso. Então a empresa ela pensa em novos produtos, mas sempre com o olhar que a sustentabilidade esteja embarcada. Então, desenvolver produtos mais leves, mais sustentáveis, com matérias-primas alternativas e também preocupado com o colaborador, né? Ele se sinta mais confortável em trabalhar, que acho que toda essa agenda, né, que a gente fala em ESG, contempla um pouco isso. Produto, futuro e colaborador. E engana-se quem acredita que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças. Os programas de educação do Senai, em parceria com a Fiesc, já incentivam jovens que buscam caminhos para o mercado de trabalho. Essa, por exemplo, é uma fábrica em miniatura, dentro de sala de aula. Aqui, os alunos aprendem a desenvolver e operar o robô, que promete ser o futuro das empresas no Brasil. Todas as tecnologias habilitadoras para essa nova indústria estão embarcadas aqui e esse é um recurso que os nossos alunos passam a ter acesso para desenvolver conhecimentos dentro desse tema. Equipamentos como esses aqui estão habitando ou irão habitar até o final do ano outras 29 escolas como essa. Então, o estado inteiro passa a ter acesso a essas novas tecnologias, permitindo que os nossos cursos agreguem esse novo recurso também e que os nossos alunos consigam desenvolver esses conhecimentos do profissional do futuro. O Caio não tem certeza se vai trabalhar na indústria, mas reconhece as oportunidades que crescem junto à tecnologia. Eu vejo que talvez meu futuro possa relacionar a isso, né? Com certeza eu vou usar algo que eu aprendi na escola nessas áreas na economia para facilitar algum trabalho que eu tenho que fazer, mas... São novas portas para você? Sim, com certeza. Me possibilita fazer mais coisas do que eu quero. Vai me dar um a mais na hora da entrevista ali, que ele me perguntar se já teve acesso a isso. Posso falar que eu já tive e me dá um a mais. O Muniz e a Gisele não tiveram acesso ao programa de educação, mas conquistaram espaço na indústria catarinense. Em Santa Catarina, a produção industrial é quase 3 vezes maior comparado com a produção do país. E as expectativas são grandes. Para muitos, esse é o futuro do estado. Santa Catarina muito forte, muitos empregos, muitas oportunidades, sempre atualizada, com bons salários, talvez uma das melhores indústrias do país. Há futuro na indústria? Sim, obviamente que sim, eu sou o exemplo. E aí, ficou interessado? Então acesse o site que está aparecendo na sua tela, trabalhenaindustria.com.br, e conheça as oportunidades.
Na indústria de Santa Catarina, você encontra inúmeras vagas de trabalho em diversos setores. Mais de 800 mil pessoas já estão empregadas nas indústrias de Santa Catarina. Não perca essa oportunidade. Acesse trabalhenaindustria.com.br. Fernando? Muito bem, conversa que está rolando no centro de Florianópolis. Ouvi falar lá para as bandas da prefeitura, lá para as bandas da Câmara de Vereadores. Chegou o sujeito contando em casa para a avó e para o vô. Diz que aprovaram um tal de Pacto pelo Saneamento em Florianópolis. Mas o que significa isso na prática, disse a avó. Pacto pelo Saneamento? O que significa isso? Bom, o Kaique Guede foi lá para as bandas da prefeitura, lá para as bandas da Câmara de Vereadores e vai explicar para você agora. Sim, tem documento assinado já, Pacto pelo Saneamento. Mas para você, cidadão, que está me assistindo, o que muda? Kaique, explica. Florianópolis é a capital mais sustentável do país, mas tem um dado que acaba nos trazendo para baixo, que é a questão do saneamento. Eu sou do tempo que a gente tomava banho nessa praia. Agora não dá mais, há muito tempo não dá mais. Pois é, dona Maristela, mas uma nova lei em Florianópolis promete melhorar o saneamento básico da cidade. Todo contribuinte da cidade de Florianópolis deverá se autodeclarar de forma correta num site da prefeitura, algo intuitivo, fácil de responder, com informações básicas que o morador vai dizer: a minha residência está regular, tanto com a sua ligação na rede coletora de esgoto, quanto na minha estação individual de tratamento, ela está pelos parâmetros da lei. E pros espertinhos, não vai ter moleza não. Apesar de ser uma autodeclaração, a prefeitura vai continuar fiscalizando. Tudo isso para cuidar desse bem tão precioso chamado água. Eu acho pertinente porque é cidadão contribuindo para o melhor ambiente nosso, né? De convivência, né? Na nossa comunidade. Né? Se eu faço certo, o outro também tem que fazer. É lei, tem que cumprir a lei. É lei para todo mundo. Por isso, também há um caráter social na iniciativa. Por meio dessa mudança, a Prefeitura de Florianópolis pode subsidiar eventuais adequações em imóveis de famílias de baixa renda. A regulamentação da lei está prevista para o final de setembro, mas depois disso, os moradores ainda vão ter um prazo para regularizações. Quem assim o não fizer no período de 18 meses, ou seja, a gente está dando um bom prazo à população, vai sofrer um adicional na sua conta. É o grande princípio do poluidor-pagador. Aquele que não está contribuindo com a cidade, aquele que está degradando o meio ambiente, vai pagar essa parcela para financiar todo o processo. Enquanto não pesa no bolso de ninguém, a gente não toma providência, né? Principalmente a maioria das pessoas. Quando começa a pesar, aí elas pensam mais vezes para poder cometer uma infração, né? E o Pacto pelo Saneamento interfere inclusive naqueles bairros que não têm rede de esgoto. No sul da ilha, por exemplo, a Casan foi notificada pela prefeitura que espera ter 90% de rede na região até 2026. Enquanto ainda a rede não chegar, a Casan terá a obrigação de ir até a casa do cidadão e recolher com o caminhão, o famoso limpa-fossa, aquele dejeto e fazer o destino ambientalmente correto com garantia. Ou seja, a Casan vai participar também daqueles locais que não tem rede, mas o cidadão tem uma fossa filtro sumidouro de acordo com a lei. A importância é extrema, né? Porque a gente tem uma qualidade de vida melhor, não só na nossa cidade, mas no planeta como um todo, né? O esgoto bem tratado, bem organizado, né? E todo cidadão fazendo a sua parte, né? É isso aí. 1h10. Cibele Fávero, Cibele. Logo mais tem a SCC News. Está tudo pronto por aí já, Cibele? Para o nosso SCC News, quais serão os destaques, as notícias de hoje? Vai lá, Cibele, conta pra gente. Oi, Fernando. Oi, Gabi. Já, logo mais no fim da tarde, tem SCC News às 7h30 da noite, ao vivo. Eu te espero todos vocês com as principais notícias do dia. Entre os nossos destaques, a gente vem com notícias de Joinville. Olha, um índice preocupante. Cerca de 10 motociclistas acabam sofrendo acidentes por dia. Esse é o dado de apenas um dos hospitais. Esse hospital atende pelo menos
10 acidentados por dia, sempre envolvendo motocicletas. Por que será que isso está acontecendo? Esse número é maior do que nos últimos meses? Vem caindo? A gente traz esses detalhes e outras notícias ao vivo, logo depois das novelas da tarde. Eu espero todos vocês. Até lá. Beijo, Sibeli. Até mais. E aí, Câmara dos Deputados, conta pra gente. Olha, Fernando, tem um cara lá na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que resolveu pôr ordem na casa. Sabe o que acontecia? Chegava numa semana como esta, tinha um feriadinho lá perdido na quinta-feira, e a gente sabe que o deputado federal trabalha de terça até quinta, segunda ele se desloca para Brasília, na sexta ele volta para a base dele. Aí o que os espertalhões faziam? Não iam para Brasília. Tem um feriado no meio da semana, não vou para Brasília. Este senhor aqui, Arthur Lira, que pode ter os defeitos dele, mas também tem virtudes, disse o seguinte: pegou, passou um documento, regimento da casa, um decreto de março desse ano, disse o seguinte: quando tiver feriado no meio da semana, os deputados estarão automaticamente escalados para estar em Brasília na segunda-feira. Aí você disse, mas eles não vão. Vão sim, porque a presença na segunda-feira não vai ser mais virtual, não. Vai ser biométrica, no dedinho e na íris. Então, quer provar que esteve em Brasília na semana do feriado? Vai ter que ser presencial, e na segunda-feira. E já começou a valer essa semana. Esse é Roberto Azevedo e a política. Vamos ver se funciona. Agora tem intervalo. De volta para agradecer a sua companhia nesta terça-feira. Maricotinha fica me enrolando, cheguei atrasada aqui, você viu? Tá vendo? Deve que dar uma corridinha Isso aí. é culpa tua, Maricotinha. Obrigada, gente, pela sua companhia. Agora tem a Tarde é Nossa. Obrigado, cuide-se, até amanhã.